fazer contato com a coordenadora geral da campanha nacional pelo direito à educação, Andressa Pelanda. Bom dia, Andressa. Bom dia. Andressa, nós tivemos aí a aprovação do Fundeb pela Câmara dos Deputados, agora a proposta vai ser analisada pelo Senado e uma das principais inovações do texto que foi aprovado ali na Câmara é o custo aluno qualidade, o CAC, cujo conceito foi desenvolvido ali justamente na campanha nacional pelo direito à educação. Andressa, eu queria que você falasse a respeito da importância desse instrumento para a gestão da educação no Brasil e também para a redução das desigualdades nessa área que são tão gritantes em nosso país. Então, o Fundeb, ele já é vigente hoje, nós estamos debatendo no Congresso Nacional um novo Fundeb, e para que ele seja permanente, além disso, já tem sido acordado, né, já foi votado na Câmara dos Deputados e já está também no texto do Senado Federal, um aumento da complementação da União, né, do governo federal a esse fundo. Então, a gente passa de 10% de complementação a 23% de complementação. Acontece que, para garantir que esse recurso chegue na escola e se reverta em qualidade da educação, existe o custo aluno-qualidade como parâmetro previsto no Fundeb, né? O custo aluno-qualidade, ele lista 4 dimensões de insumos que são necessários para esses parâmetros de qualidade serem garantidos. O primeiro trata de estrutura de funcionamento, então as escolas precisam ter saneamento, água potável, materiais, bibliotecas, enfim, toda a estrutura que precisa para uma educação de qualidade. O segundo trata de profissionais da educação, então a gente precisa de profissionais em número adequado, valorizados, com formação adequada. O terceiro trata de gestão democrática, então precisa ter infraestrutura adequada para que a gente possa ter reuniões de pais, reuniões de grêmio, materiais para o projeto político-pedagógico das escolas. E, por último, a quarta dimensão trata de acesso e permanência, então as escolas precisam ter rampas de acesso, indicação em braille, não só na parte de pessoas com deficiência, a gente precisa também que a escola tenha refeitórios de qualidade para que a merenda possa ser bem servida, armazenada, manipulada na escola. Então, são vários elementos que compõem esse mecanismo de custo aluno-qualidade, que vai garantir, então, que esse recurso seja revertido nesses materiais, nessas condições materiais e humanas, né, que precisa uma escola de qualidade. E aí, por ele fazer essa rubrica desse recurso, ele ajuda a gestão a gerir bem esse recurso, né? Então, a gente tem boas legislações, mas não necessariamente elas são bem aplicadas, porque existem dificuldades de sair, né, do fio, né, sai do recurso e vai para a sua origem na escola. Então, ele é um auxiliar dessa gestão e, por isso, também ele facilita o controle desse recurso, né? Então, ele é um mecanismo que é muito bem aceito e muito recomendado pelos órgãos de controle, ministérios públicos de contas, tribunal de contas, justamente por ele conseguir dar mais elementos de insumo e custo, né, para chegar nessa escola. Então, ele é um mecanismo que, de fato, traz uma inovação muito grande. Ele foi amplamente debatido, legitimado já na sociedade brasileira, e a gente defende que ele seja aprovado e mantido nesse texto do Senado Federal. E o CAC já era previsto, inclusive, no Plano Nacional da Educação, e a inclusão no Fundeb e sua posterior regulamentação, Andressa, é importante para fazer o que você disse, para fazer de fato esse recurso chegar na ponta, ou seja, a gente sair do discurso, né, daquilo que é contemplado ali na legislação, que a legislação da educação do Brasil é uma das mais avançadas no mundo, mas para que esse recurso seja efetivado e possibilite condições mínimas de ensino e aprendizagem. É isso, exatamente. O custo aluno-qualidade ele é previsto na meta 20 do Plano Nacional de Educação, que é a principal legislação hoje para a educação, mas que não vem sendo cumprida, né? Ela foi aprovada em 2014, às vésperas aí do impeachment, e a gente depois seguiu numa linha de crise e instabilidade política e econômica, especialmente aprofundada com a emenda 95 do teto de gastos, que asfixiou completamente o cumprimento do Plano Nacional de Educação, e por isso o mecanismo do custo aluno-qualidade não saiu do papel no Plano Nacional de Educação.
Então, a gente espera que agora, na constitucionalização do mecanismo, né, através do Fundeb, que é um fundo que já é existente e que já funciona, né, já gerou muitos efeitos, ele foi implementado, ao contrário do plano, a gente possa caminhar para que o custo aluno qualidade tenha esse lugar de cumprimento e de transformar, de fato, as realidades de qualidade educacional das nossas escolas. E nesse aspecto é importante que haja justamente a precificação, que sejam aí dimensionados os custos para que cada escola ali tenha as suas condições mínimas para fazer justamente ali o processo de ensino-aprendizagem, Andressa. Isso, então, a questão da precificação, ela vai depender da implementação, da regulação do custo aluno e também da implementação, né? Então, hoje os sistemas públicos na administração pública, eles fazem, né, esse processo de precificação para diversos elementos e vai depender de cada região, de cada rede de ensino, né? Não é o custo aluno qualidade, ele gera um modelo, uma projeção nacional para a gente ter um parâmetro de cálculos de custo, mas na hora de implementar, cada rede vai fazer sua própria precificação. O que ele de fato garante é que esse recurso ele saia da sua origem no Fundeb e vá diretamente para a escola e que a gente consiga garantir todos esses insumos de qualidade na escola. Como você falou, a gente é um dos países que tem melhor legislação em termos educacionais do mundo, né? Eu participei de uma pesquisa representando a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma pesquisa comparada em 21 países, o Índice do Direito à Educação, que comparou a educação em vários elementos, né? Então, governança, aceitabilidade, acessibilidade, disponibilidade, enfim, uma série de dimensões dessa qualidade dessa educação. E em termos de governança, ou seja, o que está previsto na legislação, a retificação de tratados, a regulação de como deve ser essa educação, e aí o custo aluno qualidade ajudou muito nessa parte de governança, porque ele está previsto já na legislação, no Plano Nacional de Educação, e em termos de aplicação disso, né? Então, se de fato as escolas têm banheiros, saneamento básico, água potável, bibliotecas, laboratórios de ciência, se os professores são de fato bem valorizados, se eles têm formação, se existe essa acessibilidade, enfim. Era um questionário de quase 8.000 perguntas em relação a todos esses indicadores da educação. E o Brasil, dentre esses 21 países, foi o país que recebeu melhor pontuação, melhor score em termos de governança, né? Ficando à frente até de diversos países desenvolvidos e desenvolvidos também em termos educacionais, né? E porque justamente a nossa legislação ela tem uma previsão muito ampla e muito aprofundada em termos de qualidade da educação, né? O próprio curso aluno qualidade prevê isso. Só que o que acontece é que a gente foi muito ruim e a gente teve uma das piores scores em todas as outras dimensões. O que isso significa? Que o Brasil tem uma legislação bastante avançada, mas não consegue implementar essa legislação. Então, o custo aluno qualidade, o que ele faz? Ele sistematiza diversos parâmetros que já estão em previsões legais, seja na Constituição, seja na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, seja em outras legislações, seja em diretrizes do próprio Conselho Nacional de Educação, que também regula alguns parâmetros de qualidade. Então, ele faz uma síntese para ajudar a fazer uma implementação sistêmica dessa educação de qualidade, desses insumos que são necessários para a escola. Então, ele é imprescindível que ele esteja nesse texto e a gente possa dar esse passo agora no Fundeb. Andressa, e mesmo você falando, né, que houve todo um processo de construção na prática do conceito do custo aluno-qualidade, que se torna aí justamente um instrumento importante de gestão, de aplicação de recursos na educação, existe ainda uma resistência em relação a ele por parte de algumas entidades, mesmo setores da educação e setores até mesmo da mídia tradicional, como a gente tem visto nos últimos dias. A que você atribui essa resistência, Andressa? Então, existe uma resistência ao custo aluno-qualidade por dois principais motivos. Um primeiro motivo é porque ele transforma vários programas de governo em política de Estado.
né? Então, a gente acaba com um processo, às vezes, até de barganha entre União, né, o governo federal, e estados e municípios, no sentido de, o governo federal lança um programa para a educação básica, os estados e municípios precisam aderir a esse programa e implementar. E isso passa a não existir mais, né? Então, a gente tem um processo que o recurso vai, de fato, obrigatoriamente da União para o Fundeb, que vai chegar nas escolas de estados e municípios de todo o país. E essas redes de ensino vão implementar essa política de forma sistêmica. Então, primeiro que acaba com esse processo de barganhas e tem muitas pessoas que não são interessadas, né, em que isso acabe, inclusive porque ele acaba implementando diversas políticas que poderiam ser realizadas cada uma individualmente e um lobby existente especificamente nesse tipo de política. O outro motivo é porque ele, por fazer uma política de Estado, ele fortalece o papel do Estado, do público, né, na educação. E existem algumas instituições que defendem um olhar mais privatista para essa educação. Então, esse processo também acontece. E, por último, não só isso, a gente tem uma problemática de equívoco e de não compreensão do mecanismo que faz com que algumas instituições, como o próprio Todos pela Educação, critique vieses do mecanismo e faça um terrorismo com o mecanismo por dizer que ele pode gerar judicializações, que ele pode inibir a oferta por parte da gestão, por justamente não compreender como o mecanismo ele não gera judicialização, né? Ele é de segurança em relação à judicialização porque ele ajuda o gestor, né? Então, ele faz justamente o contrário, é que ele ainda não foi implementado enfim, não está a prova de que ele não faz isso, mas nós que criamos o mecanismo podemos garantir que, de fato, a intenção e toda a formulação e metodologia do mecanismo, ela serve para um modelo de gestão melhor dessa educação, né? Então, ele ajuda o bom gestor. É claro que o mau gestor ele não vai ser ajudado pelo mecanismo, justamente ao contrário, o mecanismo ajuda também o controle. Então, se o mau gestor quiser desviar esse recurso, isso vai ser ainda mais rastreável pelo próprio custo aluno qualidade. Então, existe um lobby aí, um terrorismo em torno da derrubada do custo aluno qualidade no Senado Federal, justamente por esses motivos, e também por disputas políticas mesquinhas e que não aceitam que um mecanismo que foi formulado pela sociedade, que foi formulado pela comunidade escolar, que foi formulado da base, né, de baixo para cima, chegue a uma legislação, chegue à Constituição, como é o futuro, espero, do curso Aluno Qualidade. Agora, Andressa, existe uma proposta do MEC para o orçamento de 2021 na área de educação que prevê aí corte de 18% dos recursos, né? Um corte que pode atingir aí universidades, também as redes de ensino básico. Como que você vê isso? São duas frentes, pelo menos, aí na área da educação, nesses meses que a gente tem, quer dizer, a efetivação do Fundeb com a inclusão, a manutenção do custo aluno-qualidade, como foi previsto, e também isso de disputar os recursos ali para garantir um orçamento decente para a educação em 2021? Sim, desse governo a gente não pode esperar que haja financiamento adequado para as áreas sociais e muito menos para a educação. No próprio debate do Fundeb, o governo foi um que, durante toda a tramitação, fez diversas manobras e proposições para que o recurso fosse reduzido, especialmente o recurso do governo federal, né? Então, teve uma época que ele sugeria que o aumento de complementação da União ao fundo, que hoje é de 10%, mínimos, se tornasse 15% máximos.
né? Então, enquanto a gente discutia um aumento para 30% de complementação mínimas, então era uma queda muito grande em relação a todas as outras propostas que mostravam a necessidade de maior financiamento para a área. Em seguida, o governo também sugeriu aceitou 20% de complementação na Câmara e sugeriu em seguida que nesses 20% pudessem ser usados recursos do salário educação, que é um recurso que não vai para a manutenção e desenvolvimento do ensino, que é a rubrica a qual o Fundeb se reporta, é um recurso que vai para pagamento, por exemplo, da merenda escolar, né? A merenda, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, depende em mais de 80% do recurso do salário educação. Então, ele tiraria do programa da merenda para colocar no Fundeb, ou seja, também um desvio, né, dessa função desse recurso do salário educação, justamente para ele não ter que despender mais recursos novos no Fundeb. E afinal, que, enfim, por tantos debates e pressão e também muita argumentação técnica nossa no Congresso Nacional, a gente conseguiu convencer a maioria dos parlamentares a aumentar esse recurso para o Fundeb com recursos novos e sem desconstruir outros programas. E isso foi aprovado em votação de maioria, quase unânime, né? Alguns deputados do PSL e do Partido Novo, enfim, se colocaram contrários ao Fundeb como ele estava sendo aprovado. E, afinal, que agora ele vai para o Senado Federal com esse texto e a gente recebe a notícia de ter novos cortes para a área da educação no orçamento do ano que vem, né? Então, isso não é novidade, desde 2015, 2016, a gente vem tendo cortes, mas que se aprofundaram com a emenda 95 do teto de gastos, se aprofundaram no governo Temer e o governo Bolsonaro colocou o orçamento da educação em queda livre, tendo já cortado recursos da educação básica e bolsas e, enfim, muitos outros recursos do ensino superior. E isso continua acontecendo, né? Isso não vai deixar de acontecer enquanto não for derrubada a emenda 95 do teto de gastos e enquanto também a gente tiver esse governo mãos de tesoura na base do Ministério de Paulo Guedes, aí definindo quais são os investimentos para as áreas sociais. A gente tem falado muito que o Ministério da Educação, ele muitas vezes faz um papel de fantoche e quem, na verdade, dita qual é a agenda para a educação é o Ministério da Economia, sob Paulo Guedes, que retrai os recursos e o financiamento para a área, asfixiando qualquer possibilidade de política pública com qualidade para a área. Então, o desafio continua, a gente, num cenário político como esse, não tem como a gente esperar que os cortes não venham e que esse tipo de política não aconteça, mas a gente vai seguir mostrando tecnicamente, politicamente, que isso está errado e que a gente precisa garantir os direitos sociais e a educação é o primeiro deles listado na Constituição Federal. Então é inadmissível que esse tipo de política continue acontecendo no Brasil. Andressa, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, a gente que agradece e ficamos à disposição para ótimos e próximos debates. Obrigado. Conversamos aqui com a coordenadora geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.